outro, não acaba nunca, e ainda tem o trabalho de marketing Estadão, hein? Putz, Estadão, a gente tem que ligar. Vamos ligar agora? Agora a gente vai ter tempo livre, tá bom, vamos lá. Ó lá, o telefone é esse aqui. Como é que é o nome dele? É pra falar com o Cláudio, tá? Setor de marketing. Beber água, peraí. Alô, tudo bem? É do Estadão? Ah, sim, eu gostaria de falar com o Cláudio, ele é do setor de marketing. Ah, tá bom, obrigada. E aí? Nada? Alô? Oi, Cláudio. Tudo bem? Pode falar. Meu nome é Lara, eu sou estudante aqui de jornalismo da SPM. Eu consegui seu contato no site do Estadão. Ah, sim, você é do setor de marketing, né? Isso, tava escrito lá. Então, Cláudio, na verdade, eu te liguei porque a gente está fazendo um plano de um projeto aqui na faculdade de marketing. E a gente escolheu o Estadão como veículo, a gente está estudando toda a história do Estadão, plano de negócios, comunicação, publicidade. E a etapa final do projeto é falar com algum responsável por esse setor aí do Estadão, para trazer mais informação pra gente, para falar sobre o marketing, para falar sobre tudo isso. Você toparia falar com a gente? Tá bom. Faz o seguinte, então. Manda pra mim um e-mail falando quantas pessoas vêm, qual o esquema, quais equipamentos vocês querem usar, quanto tempo vocês querem ficar aqui na redação com a gente. Enfim, relata um pouco o resumo do trabalho para eu saber mais ou menos como eu posso receber vocês aqui, tá bom? Ah, tá bom. Beleza, então. Eu vou te mandar isso por e-mail. Tá bom. Eu vou te mandar, terminando essa ligação, eu te mando e-mail. Tá bom. Combinado, então. Tá bom. Tá. Tchau. Putz, esses caras não sabem que não dá pra receber. Com essa crise a gente não consegue receber ninguém. E aí? Deu certo. Ele falou pra mandar tudo por e-mail que ele responde a gente mais com Ah, eu vou fazer isso agora, então. Vamos fazer. Ah, Amanda, ó, já mandei o e-mail aqui. Bom, fechou. Eu marquei a gente falar com a Cecília agora. Vamos indo, porque ela vai contar um monte de coisa do Estadão, de adianta o trabalho. Ah, beleza, tá boa mesmo. O que mais te agrada no Estadão? O que mais me agrada no Estadão é uma coisa que eu não sei se com os passaralhos, a crise financeira, com demissão em massa de jornalistas, se isso vai se manter por muito mais tempo, qual vai ser o impacto desses passaralhos no jornal, e especificamente nisso que para mim são os pontos fortes dele, que é a apuração e a qualidade do texto. A qualidade de apuração jornalística e a qualidade do texto jornalístico, né, para mim são, assim, o Estadão tem um dos melhores jornalismos nesse sentido do país, para mim. E qual é a maior fraqueza do Estadão? O conservadorismo. Por quê? O conservadorismo político, e o conservadorismo político se expressa até mesmo no fato de ser um jornal maçudo, pesado, que não tem uma leitura fluida e agradável imediatamente aos olhos e às sensações, como, por exemplo, tem o projeto da Folha, né? Mas o conservadorismo político, né? O alinhamento do jornal com forças políticas que não estão comprometidas com os processos sociais ou com políticas sociais, com políticas públicas, né? Mas esse alinhamento com a ideia do Estado mínimo, com as forças do mercado como grande centro da vida social. Não é desprezar o mercado, não se trata disso, mas é de perceber que o mercado não pode ser o principal fator e aglutinador de sociabilidade, especialmente num país marcado por tantas desigualdades sociais. Que bizarro. Cláudio, o que você tá fazendo? Você tá deletando um monte de e-mail? Que tem umas meninas da SPM que querem visitar a gente. Tipo, não vou me preocupar com isso.
Cláudia, você não tem que ser nossa preocupação. Nossos concorrentes estão muito na nossa frente. Olha esse site desatualizado, olha esse aplicativo. Bem que a Patrícia G me avisou. Acho que a cobertura de política é fraca no Estadão. Acho que o Estadão poderia ter colunistas melhores. A parte de opinião eu acho que é pouco contundente. Acho que o Estadão não entra em polêmicas importantes para a gente acompanhar, tanto quanto a Folha, por exemplo. Eu acho que a parte mais editorial do Estadão, no sentido de editorial de opinião, de crítica, deixa um pouco a desejar. Eu acho que o Estadão demorou muito a tentar mudar a sua linguagem. Então, por exemplo, mesmo sem falar ainda em interatividade, eu acho que o Estadão está muito mais atrasado numa discussão sobre jornalismo hipermídia, sobre o jornalismo baseado em outras linguagens, a linguagem do infográfico. Eu acho que a Folha há muito tempo já avança nisso. E na parte mais virtual e mais interativa, eu acho que ele também, em função de uma postura um pouco mais conservadora, demorou a entrar nisso e eu não percebo essa troca, essa mão dupla do Estadão com o leitor. Percebo um pouco mais na Folha. Eu acho que o Estadão ainda não encontrou uma forma de dinamizar a sua linguagem. Se ele não fizer isso, considerada cultura mais interativa das novas gerações, ele vai perder leitores, como acho que já vem perdendo, e a grande ameaça, eu acho que como empresa e consequentemente como veículo, é a gestão gestão financeira do negócio pouco eficiente, né? Então a gente vê o Estadão em sucessivas crises, mais vezes do que outros veículos. Isso impacta em montar melhor uma equipe. A gente tem notícias sobre demissões mais recentes, então equipes menos preparadas, equipes menores, isso prejudica o editorial e atrasa ainda mais a dinamicidade, né, esse projeto de dinamizar o veículo. Sabe o que eu tava pensando? A gente não falou com ninguém do Estadão até agora. E o Cláudio não respondeu meu e-mail. Eu ligo, ele não me atende, ele sumiu. Eu não sei nem como é que a gente vai falar pra Paula que a gente não tem entrevista com o Estadão. Vai ficar muito puta. Não, demais. Pera, vamos pensar em alguma coisa. O que a gente faz? Já sei. A gente fala com a Isolda. Meu, perfeito, ela sabe Fechou. muito. Fechou. Vamos lá, vai. Agora. Espera! O Estadão é editado por uma empresa familiar, a família Mesquita, como, aliás, todos os veículos, grandes veículos de comunicação deste país. E acho que a grande qualidade do Estadão é que a família é do ramo, é uma família de jornalistas. Então, os produtos têm esta qualidade editorial. O Grupo Estado, como todo veículo, tem uma linha editorial que, na realidade, é uma linha ideológica, entendendo que ideologia é uma forma de pensar. Quando o Estadão foi fundado, era o pensamento de vanguarda que existia na época, é mais ou menos a época, ou pelo menos um período, em que a USP foi fundada, né? Então tinha um conhecimento, um pensamento ligado à inteligência e à cultura do que tinha de mais moderno, no caso a linha francesa. O que acontece, então? Quando o Grupo Estado foi fundado, eles eram a vanguarda. Isso no começo do século passado, né? Nos anos 1960, o Estadão adquiriu, porque muda a sociedade, a linha deles permanece a mesma. Então, o posicionamento deles ficou um posicionamento quase que reacionário, né? Do ponto de vista das mudanças sociais. Não é à toa que eles apoiaram com todo esforço a própria
o golpe de 1º de abril ou Revolução de 31 de março. Já no começo desse século, eles têm uma visão conservadora, né? E é muito interessante porque esta maneira de ser fica muito explicitada para o leitor e para o ouvinte. Então, eu tenho um profundo respeito, porque eles não enganam o leitor, você tem uma certeza de qual é a opinião deles. O que não elimina uma ampliação na forma com que eles trabalham. Então, existe um respeito ao leitor, respeito ao ouvinte. Isso daí é explicitado, facilita a vida da gente. Nós não somos enganados, né? O que acontece? Eles sempre fizeram um trabalho de vanguarda, do ponto de vista de forma e de conteúdo. Os produtos tiveram sempre um cuidado muito grande em termos de texto, em termos de editoria, em termos de visual, né? Sempre uma coisa muito moderna. O que então acontece? Eles têm como empresa, eles sempre foram uma empresa com visão de futuro, que é uma coisa que não acontece hoje. Acho que já começa a se falar sobre empresa mesmo, né? O Estadão, até, sei lá, final do século passado, né? Mais ou menos assim, eles ainda tinham uma visão de futuro. Acho que até o comecinho desse século ainda. Então, eles sempre tiveram produtos de qualidade, muita qualidade. Nos jornais, o Estadão sempre foi um jornal com uma qualidade editorial, e eles criaram o JT. O Jornal da Tarde foi o que foi o Jornal do Brasil no final do século passado. Absolutamente revolucionário em tudo, principalmente no visual. As primeiras páginas do Jornal da Tarde eram uma joia, né? Então, eles eram muito de vanguarda ao criarem o JT, foi escola de jornalismo. Eles foram vanguarda porque foram os primeiros a criar os suplementos, né? O suplemento feminino nos anos 60 do século passado, ou até 50, é o que tinha de mais moderno e o que era feminino na época. Capas, matérias, era assim, realmente eles entendiam muito bem de tendências. Eles ainda criavam um suplemento de turismo, que também sempre tinha programas bem diferenciados. Eles criaram o Caderno Paladar, né? Que é da linha gourmet, que também são impecáveis do ponto de vista de qualidade, mas principalmente o visual. O visual do Paladar é assim, é uma delícia de ler, né? E eles têm um suplemento, aliás, que não é só cultura, é um pouco de filosofia, né? Que ainda existe hoje também, que do que eu conheço, e eu não conheço tudo, é o que melhor existe nesse ramo. Temos acompanhamento de tendências de filosofia, de política, de humor. O Aliás, sai aos domingos, é uma leitura obrigatória. Mesmo que o assunto não te interessa, você vai indo.